Bem-vindos a mais um Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Hoje vamos falar de fruta seca. Olá, Mariana. Olá, Judite. Fruta seca que não frutos secos. São coisas diferentes, não é? De coisas diferentes que muitos portugueses confundem. Já me aconteceu variedíssimas vezes perguntar se as pessoas comem frutos secos e dizem-me que sim, comem ameixas, secas, tâmaras. E é muito importante as pessoas perceberem a diferença entre os dois, apesar dos dois serem secos, portanto desidratados, há aqui uma diferença enorme em termos nutricionais. É que a fruta seca é a nossa fruta desidratada, portanto é uma fonte de frutose e de muitos compostos benéficos, mas é fruta versus frutos secos ou oleaginosas, que é o nome que nós damos mais técnico, que é principalmente fonte de gordura boa e antioxidantes, outros compostos também benéficos. Mas claramente um dá-nos hidratos de carbono, o outro dá-nos gordura e também proteína. Por isso temos que separar. Ora, e agora como é que podemos fazer essas equivalências com a fruta fresca? Porque ameixas secas não é o mesmo que ameixas frescas, naturais? É, exatamente. Olha, que há muito essa dúvida e há aqui várias vertentes em relação a isso. Porque é que eu estou a dizer isso? Porque em termos técnicos fala-se que ameixas secas é meia xícara. Ou se quisermos assim de forma grosseira, 25 gramas, as pessoas não se entendem com isto. E a verdade é que uma ameixa, quando está fresca ou quando está seca, tem exatamente a mesma quantidade de hidratos de carbono lá dentro. A desidratação vai concentrar os nutrientes. Por isso, o que nós estamos aqui a dizer é que o peso bruto daquele alimento não vai ser o mesmo. Isso não vai. Porque para 100 gramas de um composto que está seco, ele, na verdade, para eu ter 100 gramas de ameixas secas, preciso de uma quantidade em número muito superior de ameixas secas. Logo, tenho mais frutose. Por isso, aqui as equivalências têm que sempre ser pensadas e o segredo está aqui em pensar no número que eu comeria se fosse fresco, ora vou fazer exatamente o mesmo em seco. Por isso, se eu como 2 ameixas frescas, que é uma peça de fruta, em secas eu vou comer 2 ameixas secas. O mesmo se passa com os alperces, que, portanto, uma peça de fruta em alperces são 3 alperces frescos e também vão ser 3 alperces secos. Nas tâmaras, nós não temos outra versão que não as desidratadas, mas dentro das desidratadas temos 2 famílias de tâmaras. As medjool são umas bem grandes, que eu digo que são maiores do que o nosso dedo indicador, e aí sim, uma peça de fruta é uma tâmara dessas. E quando se trata das tâmaras mais pequenas, aí é fazer em equivalência quase visual. Será 2 a 3, porque às vezes aparecem umas muito mais pequeninas. É curioso que essas mais pequenas parece que têm mais açúcar, porque têm assim uma espécie de um glacê por fora. Se calhar não têm. Não é suposto terem. Não é suposto terem. Às vezes acontece, mas não é suposto serem. As tâmaras é, obviamente, dentro dos frutos secos, o que tem uma maior concentração de açúcar. Mas a verdade é que também, como toda a fruta seca, tem muita concentração de fibra. E por isso acaba, como quase tudo na natureza, por ser um equilíbrio perfeito. Em que consegue ter uma absorção do açúcar desta fruta, seca, mas é fruta, de forma bastante mais controlada, sem dar esses picos de açúcar. Mas, por exemplo, as passas, que é uma coisa muito típica portuguesa, e aqui estou a falar mais dos corintos, não é? Aquelas passas pequeninas. Clarinhas, mais clarinhas, não é? Sim, podem ser as douradas, não é? Sim. Será que as escuras, será que tem outro nome? Não sei, mas as pequenas, porque nós temos as passas bem grandes, não é? E aqui entramos outra vez no mesmo tema, que é uma uva em porção de fruta será cerca de 12 bagos de uva bem grandes. Portanto, em passas será, nós pomos normalmente arredondado para não estarmos aqui a contar as passas uma a uma, a não ser na passagem de ano, será uma colher de sopa, bem cheia. E depois temos aqui ainda mais 2 frutos secos, ainda temos mais, mas mais 2 que eu gostava de falar, porque têm mesmo realmente benefícios para a nossa saúde, que são as bagas de goji e os cranberries. E aqui já arredondamos para 2 colheres de sopa. Também não temos estes frutos frescos nas nossas mercearias, por isso é tudo em desidratado cá em Portugal. 2 colheres de sopa, porque realmente o índice glicémico destas frutas secas é muito inferior à da passa, portanto à das uvas, e por isso aí temos uma margem um bocadinho maior. Mas como eu dizia, aqui o número gordo, o número redondo, será as 25 gramas, que, por exemplo, 25 gramas nos alperces dá os ditos 3, mais ou menos, mas a puxar para os 4 é sempre um bocadinho mais, por isso é que eu não gosto de usar os 25 gramas e gosto que as pessoas usem esta analogia da colher de sopa ou então mesmo da quantidade que fosse em fruta fresca, passar a fruta seca. O que é que se perde com desidratar a fruta?
ao perder se perde alguma coisa, não é? Não... Sim, e perde-se alguma coisa. Não deixa de ser um produto saudável, e isso é importante explicar às pessoas, que continua a ser um produto natural. Tudo o que é estes pequenos processamentos de desidratar, de congelar, há sempre uma perda, mas minúscula, ou seja, uma perda que não tem grande significado. Na fruta seca, aquilo que tem maior relevância a falar é, perde-se a água, óbvio, não é? Mas a água nós podemos sempre beber e repor, mas perde-se vitamina C, porque é uma vitamina que está estável na água e que é muito sensível a calor. E, portanto, aí sim, senhora, vai haver uma redução. E vários estudos também nos falam que os compostos fenólicos são aqueles compostos antioxidantes que nos defendem dos radicais livres, da oxidação, das doenças e assim muito de forma geral, doenças e envelhecimento, que pode haver aqui alguma redução na desidratação, mas que a maioria há uma retenção da quantidade mais significativa e por isso não nos preocupamos com a questão dos compostos fenólicos, principalmente nestas frutas secas aqui que eu estava a falar com umas cores mais quase pretas, não é? As gojis, os cranberries, em que temos aí uma concentração maior, mas nas outras também, sem dúvida. Há vantagens em comer a fruta seca ou o ideal era comer sempre a fruta fresca? Olha, a fruta fresca, portanto, a única diferença que vai ter aqui é a água e a vitamina C para a outra. E claro que com a água nós mastigamos mais e saciamos mais, portanto, comer... Ou seja, que estava a pensar nas quantidades, não é? Sim. 3 alperces frescos parece que saciam mais do que 3 alperces secos. Mas claro, eu estou a olhar para a quantidade visual, estou a olhar para o volume. Que é super importante, porque nós sabemos que o nosso cérebro tem aqui uma cota-parte muito importante na saciedade. Nós, aquilo que vemos, a nossa percepção, não é? Da quantidade de comida versus um prato, versus uma tigela e versus a nossa mão, obviamente, vai ter impacto e vamos saciar menos com essa parte visual da libertação da hormona em termos cerebrais. Mas a verdade é que, para além disso, a questão aqui é, se eu me concentrar de que eu estou a comer o mesmo e se calhar até vou mastigar mais, porque imagina, comer os alperces secos acaba por ser uma coisa bem mais dura, em que implica muito mais mastigação, se as pessoas o fizerem corretamente, e que ao mesmo tempo eu vou ingerindo água, que também é um clássico não se fazer, que é vou só comer os alperces secos a correr, eu acho que se consegue chegar ao mesmo nível de saciedade, mas por acaso é uma coisa interessante que eu hei de pesquisar para ver se já há algum estudo sobre isso, porque temos uma revista só sobre Appetite, é assim o nome da revista, pode ser que haja lá alguma coisa sobre isso. Mas a verdade aqui é que há essa diferença, mas também há aqui uma diferença que é muito importante para os dias de hoje, que é a disponibilidade. Porque a conservação de uma fruta seca é de meses e meses e meses. E, portanto, aquelas pessoas, e normalmente é mais os homens, hoje que não está aqui o Nelson a falar comigo, aproveitar, mas é verdade, os homens, mas eu diria que os homens mais velhos, se calhar, acabam por ficar um bocadinho mais reticentes em relação à questão de levar a comida para o trabalho, levar a comida para o carro, e realmente é uma coisa que aguenta dentro de um saco hermeticamente fechado no carro, no trabalho, e portanto está disponível. O problema que eu acho que encontramos aí é essa quantidade que falava, Judite, que é, se dissermos a uma pessoa 3 alperces é igual a comer uma maçã, portanto as mesmas calorias, engorda tanto como uma maçã, que na verdade não engorda, é isso que se deve dizer, vai ficar saciado, beba um bom copo de água com isso e está lanchado. Isto é diferente de se agarrar ao pacote de alperces e comer 6, 7... E aí, sim senhora, já começamos a criar um problema, mas que seria igual a comermos uma pratada de arroz ou comermos 3 maçãs seguidas. É excesso de açúcar, num curto espaço de tempo, senão vai fazer uma maratona, não é? Claro que temos também a questão das ameixas, que são muito utilizadas na saúde digestiva, e há até aquela mesinha clássica da ameixa que fica em água, e depois bebe-se a água e come-se a ameixa. Exatamente. Sabes que eu aí fico sempre muito reticente em relação à hidratação da ameixa. Em relação à água, sim, principalmente isso nas crianças, tem um efeito laxante mais suave e, portanto, muitas vezes funciona nas crianças que têm obstipação. Crianças, estou a falar mesmo bebé de colo, a água da ameixa dar em vez da água. Mas a verdade é que, quando nós comemos a ameixa seca, ela vai estar com uma concentração maior de fibra. Nós sabemos, este é um número redondo, mas que é interessante dizer, 100 gramas de ameixas, que será, cá está, 4 porções de ameixas, 4 porções, não é 4 ameixas, 4 porções, portanto 4 vezes 3, terá 7 gramas de fibra. Isto é imensa fibra, mas a ameixa seca tem ainda uma substância muito potente, que é o sorbitol, que é um tipo de álcool proveniente de açúcar que atua como laxante natural. E por isso é que as ameixas são tão utilizadas para esta saúde digestiva, para aumentar o trânsito intestinal. E a questão de se fazer de manhã,
que também há muito esse tema, e é verdade que tudo o que nós fazemos na primeira refeição do dia e na última refeição do dia é o que tem mais impacto a nível intestinal. Por isso, sim, quando uma pessoa está com um problema de obstipação que não está a conseguir resolver só incluindo fibra durante o dia, às vezes estas ameixas secas, as duas de manhã, podem fazer aqui uma grande diferença. Mas... só mesmo para terminar, porque o nosso tempo está a chegar vertiginosamente ao fim, há um benefício também no controle do açúcar no sangue. Há um benefício no controle do açúcar do sangue pela quantidade de fibra que tem, também benefício cardiovascular por ser uma boa fonte de potássio. Neste caso, as ameixas secas, que esse mineral ajuda na regulação da pressão arterial, e também há um grande benefício na saúde óssea, mas se calhar vamos ter que falar disso noutra vez, não é, Judite? Mas se conseguires resumir isso em 30 segundos, ainda temos. Então acho que sim. Olha, o que nós sabemos é que as ameixas secas conseguem ter aqui, são ricas em vitamina K, em boro, que é um mineral, e noutros compostos bioativos que são essenciais na manutenção da densidade óssea. Foi estudado num consumo de 100 gramas de ameixas por 12 meses em homens e verificou-se realmente que os biomarcadores ósseos, portanto, densidade mineral óssea, a força óssea também, e estes biomarcadores melhoraram a 1 ano, e no British Journal of Nutrition também foi publicado um artigo em que o consumo regular de ameixas secas por 6 meses ajudou na prevenção. Tem um impacto, obviamente, pequeno que a alimentação pode ter, mas ajudou na prevenção da osteoporose, principalmente em mulheres pós-menopausa. Ok, então só mesmo para terminar, para quem nos ouve na aplicação do Spotify, e atenção, só funciona nesta plataforma digital, a Mariana deixa sempre uma pergunta que gostava que respondessem. Mariana, é? Comer 2 ameixas secas engorda mais do que uma maçã? Sim ou não? Bem, quem ouviu o programa sabe responder esta fácil. Mariana, encontramos-nos para a semana em mais um Aprender a Comer. Até lá. Até lá.